o Cruzeiro deve ter. Acho que para quinta-feira não, porque o Japa já vem treinando com o grupo ali, fazendo algumas atividades, mas na volta a gente terá aí Matheus Henrique e o Japa, provavelmente, né? Então, já são mais duas peças aí ali para o meio campo. E o Matheus Henrique. Aliás, o Matheus Henrique para vocês, eu vi muita gente ontem debatendo nas redes. Ele vai para o setor Christian ou ele vai para o setor ali Lucas Silva e etc. Eu acho que o Matheus Henrique, quando voltar, primeiro, né? Ele vai voltar como opção no banco, gente. Ele precisa retomar aquela condição e aí vai brigar, porque brigar em condição de igualdade. Viu? Eu sei que o Matheus Henrique é mais jogador tecnicamente falando do que o Christian, mas ele vai ter que jogar o que o Christian está jogando. Eu acho que ele briga ali no setor do Christian. E vocês? Ô Samuel, eu acho que ele briga também no setor do Christian, porque o Lucas Silva, e até assim, é bacana a gente falar disso, né? Porque em um momento, principalmente, pelo menos da minha parte, eu não conseguia enxergar o Lucas Silva no time titular, e hoje, para mim, ele é um jogador com características indispensáveis, que o Matheus Henrique talvez não tenha. E aí o Matheus Henrique já foi experimentado naquela função ali que o Christian está fazendo, de ser uma espécie de meia, de ponta pelo lado direito, é muito mais um meia, né? Porque o Christian centraliza muito, só que tem uma questão que precisa de ser colocada. Com a bola no pé, eu acho que o Matheus Henrique ele tem até mais recursos do que o Christian. Só que o Christian entrega a questão de pressionar, de fechar espaço, de defender, que o Matheus Henrique não conseguiu entregar em alguns momentos. E aí eu acho que isso vai pesar muito. E eu vi algumas pessoas cogitando o Matheus Henrique na vaga do Wanderson. Só que eu acho muito difícil, porque, e eu falei isso aqui ontem em outras oportunidades, o cara que joga do lado do Wanderson, ele tem muito mais uma questão ali de ser o cara da profundidade, de ser verdadeiramente... O Leonardo Jardim não tratou ele como um atacante, né? Falou que atacante é só o Caio. Mas o perfil não é um perfil que o Matheus Henrique talvez conseguisse entregar. Então, acho que ele volta para o time competindo pela vaga ali com o Christian, mas o Christian vai dificultar um pouquinho essa entrada do Matheus Henrique, o que é positivo para o Cruzeiro. Também concordo que ele, quando retornar, retorna como opção no banco de reservas, e eu acho que isso é algo muito positivo. Comunica que o Cruzeiro tem feito um bom trabalho, tem um time equilibrado, né? E você ter boas opções no banco é fundamental, até porque quando o futebol voltar, vai ser aquela coisa de quarta e domingo, a gente sabe que os atletas não vão conseguir jogar todos os jogos, vai ser importante rodar o elenco, e aí você precisa ter qualidade para que o nível não caia, né? Então, ter o Matheus Henrique disponível é muito importante para isso. Eu acho que ele briga ali pela vaga do Christian, mas acho que briga pela vaga do Lucas Silva também. A questão é que hoje, para mim, o Lucas Silva é o jogador mais consistente desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Eu acho ele fundamental nesse meio-campo, ele faz o time do Cruzeiro jogar. E aí, obviamente, que para o Matheus Henrique conseguir ter sequência por ali, ele vai precisar entregar mais. Mas a questão é que eu não penso mais assim, enquanto time titular e reserva do Cruzeiro. Eu penso em opções e acho que ele pode ser um coringa nesse sentido, né? De jogar tanto ali onde o Christian está jogando, quanto onde o Lucas Silva está jogando. Aí vai depender das circunstâncias, do calendário, das características do adversário e do que ele conseguir entregar pós-lesão, né? Que acho que tem também esse fator. O jogador demora um pouquinho para voltar no ritmo, apesar de que ele é muito forte, né? Eu lembro que ele chegou sem pré-temporada voando já no ano passado. E a gente torce para que seja assim. Mas, de verdade, não é uma coisa que me preocupa. Acho que ele pode jogar nas duas e acho que vai ter os seus minutos e acho que o Cruzeiro está muito forte ali no setor por conta disso, de ter esse volume grande de opções com qualidade. Eu estou na mesma linha que vocês, também acho que, por característica, né, o Matheus Henrique faz mais sentido ali na meia-direita, onde está jogando o Christian. E se a gente lembrar, o Leonardo Jardim colocou ele nessa função em alguns jogos, né? Acho que o primeiro deles foi até na semifinal contra o América, que o Mateuzinho jogou ali
como meia-direita, e até no jogo que ele se lesiona contra o Mushuki Runa, ele estava jogando por ali, ele estava escalado para ser o meia-direita. Então, acho que o Jardim imagina ele com uma função similar à do Christian, e eu acho que o Matheus Henrique tem até mais qualidade técnica, né? Ele tem mais recurso, é um jogador que conduz muito bem a bola ali, é um jogador criativo também. O Christian tem chegada, tem qualidade, tá muito bem. Mas assim, gente, vamos ser sinceros, né? Se a gente tiver ali Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Wanderson, 5 para jogar 4. O Matheus Henrique ele pode jogar em todas as posições. Ele pode ser primeiro volante, pode ser segundo, ele pode ser meia-direita, ele pode ser meia-esquerda. Então, assim, eu acho que é bom a gente ter mais peças. Aí você soma com o Eduardo, né, que chegou como um meia, mas eu acho que pelo Cruzeiro ele até tem jogado melhor como segundo volante, na vaga do Lucas Silva. Aí a gente tem o Marquinhos aí, que não é um jogador brilhante, mas fez partidas bem corretas na vaga do Wanderson. Então, essa colcha de retalhos, né, esse elenco, ele vai sendo montado aos poucos, assim. E o Matheus Henrique, eu acho que é um jogador diferencial, é um cara para subir nível, inclusive, para fazer esse time do Cruzeiro ser ainda melhor do que ele já é. Não estou desvalorizando o Christian, mas eu acho que o Matheus Henrique é um pouco melhor que ele. E até uma outra discussão aí, Samuca, tem gente querendo o Matheus Henrique de camisa 10 aqui, ó, na vaga do Pereira. Vocês acham que poderia também? Eu já vi muita gente falando sobre isso. Nessa função aí, acho que não. Acho que ele pode agregar em várias outras. Na do Pereira... É que o Matheus Henrique, ele tem muita qualidade, né? Então, o torcedor... Eu me lembro, inclusive, num momento ali no Campeonato Mineiro, em que se discutia se ele era segundo volante, e se discutia se o time estava exposto por conta dele. Ele até foi perguntado sobre isso e já falou que gosta de atuar como segundo volante, né, e tal. Mas eu acho que na vaga do Pereira não tem necessidade, né? Acho que não entrega a mesma coisa com o mesmo nível de qualidade. Acho que é muito melhor ter o Matheus Henrique como um segundo volante ou como um meia pela direita ali, ou até pela esquerda também, né? Mas o Pedro já explicou muito bem os aspectos táticos aí de por que faz mais sentido na direita do que ter ele como um camisa 10. Acho que para a vaga do Pereira ali, não... Até o Gabigol tem feito essa função mais próxima ali, né, do que é necessário, do que o próprio Matheus Henrique faria, na minha opinião. Eu também não vejo que faz sentido ele na vaga do Matheus Pereira por uma questão de características. E assim, sobre essa questão, Caramujo, eu acho que ele até pode fazer ali a meia pela esquerda, mas aí na direita acho que talvez não dê para jogar com o Christian, por conta dessa questão do funcionamento. E o Leonardo Jardim, ele sempre trabalhou dessa forma, né? De um lado, o jogador é um cara que sai muito mais de fora para dentro, foi assim no Mônaco com o Bernardo Silva, e do outro lado é o cara de ficar no corredor, de te dar profundidade, de atacar o espaço, que era o Tomás Lemar. E aí o Wanderson faz isso pelo lado esquerdo. Então, se tiver o Matheus Henrique lá, eu não sei se o Matheus Henrique tem essa característica. E aí você pode acabar tendo ali Christian e Matheus Henrique, os dois vão fazer o mesmo movimento, e o Cruzeiro não tem ninguém do outro lado para te dar amplitude, para te dar profundidade. Então, por isso que eu vejo a importância, inclusive falei isso na live de ontem à noite, que o Cruzeiro consiga no mercado um cara que te entregue o que o Wanderson entrega sem a bola, né, o comprometimento tático que o Wanderson te entrega sem a bola, mas que também tem essa qualidade ofensiva, de tentar um drible, 1 contra 1, uma finalização, uma assistência. Eu não acho que o Wanderson está num mau momento, tá? Eu sei que ele fica muito marcado por não contribuir diretamente com gol ou assistência, que é sua função primária, mas se a gente pega, a gente está muito apegado no primeiro gol, por exemplo, do Cruzeiro, com a jogada do escanteio, mas ela só surge porque o Wanderson pega essa bola, parte para cima, tenta uma finalização e sai o escanteio. Então, é um jogador ali, teve até um lance, né, Rafa? A gente estava lá na transmissão, que ele acaba driblando o Giai, e aí eu falei com a Rafa e com o Valu, né? Se ele faz um movimento daquela batida mais aberta, provavelmente ele faria o gol. Acho que ele perdeu um pouco o time da batida, a bola ficou muito próxima do pé dele, mas é um jogador que pode ajudar o Cruzeiro e que tem ajudado. Mas pensando no Matheus Henrique, eu vejo ele muito mais exercendo a função do Christian do que fazendo uma função ali como um meia, um ponta pelo lado esquerdo. E para tirar o Christian do time hoje, vai ter que jogar muita bola, né? Porque acho que o Christian tem sido extremamente consistente com e sem bola, né? Esses dias eu vi aí no Twitter um compilado de lances dele e é muito impressionante.
tem muita qualidade também, por vezes fica marcado muito, a gente fala muito do jogo sem bola, mas com bola também tem contribuído demais, assim. Então, eu acho que o Cruzeiro só tem a ganhar com isso, e eu acho que se o torcedor do Cruzeiro deseja estar num patamar competitivo, né, de sonhar com títulos, a gente precisa disso, de ter muitos jogadores bons para a mesma faixa de campo, ao ponto de você ter alguns que não vão iniciar as partidas. É disso que a gente precisa para sobreviver a um calendário como o brasileiro e conseguir competir com o Flamengo, um Palmeiras da vida num Brasileirão.